ele deve legislar sobre o tributo. O ente que tem competência deve legislar sobre o tributo. E o ente beneficiado pela repartição de receitas. Um ente beneficiado pela repartição de receitas, que participa, então, da receita de outro ente político, ele pode legislar sobre tributo? O que você responde? Não, de jeito nenhum. Portanto, dessa forma, estabelecendo essa primeira diferença entre repartição de competência e repartição de receitas, você consegue, então, observar que, embora eu participe, um ente participe da receita de outro ente político, isso não autoriza de forma nenhuma a interferir na legislação correspondente. Tudo bem? Perfeito? De verdade? Joia, vamos partir então para a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Professor, a simples repartição da competência tributária não é suficiente para demonstrar a independência dos entes federados? A simples repartição de receitas, ou melhor, a simples repartição de competência tributária, de acordo com a pergunta, não é suficiente ali para garantir a independência, para assegurar a autonomia que cada ente político tem? Porque isso você não tem como recusar, isso você não tem como negar. Os entes políticos todos, eles são autônomos, são reconhecidamente autônomos. Isso você não pode negar. Agora, em razão disso, o fato de cada um dos entes políticos, justamente por conta dessa autonomia, justamente por conta dessa competência, só por causa disso, ou por causa dessa autonomia, só por causa disso, o fato dele receber uma competência tributária específica para ele, não basta para garantir a independência? Também, da mesma forma, eu abordei isso inicialmente no nosso tema do dia. E repito aqui, já de pronto, não mesmo. A repartição de competência não é suficiente para assegurar a autonomia. A repartição de competência é importante, mas não basta para garantir, para preservar a independência de cada ente político. Ora, e por que não? Você é de concordar comigo que o fato de uma pessoa ter competência, né, ele tem condições de instituir muitos tributos, vários tributos. Mas isso não significa dizer dinheiro no bolso. Percebe que se o ente político ele pode instituir o tributo, ele vai ter a responsabilidade sobre isso, ele vai instituir aguardando uma determinada arrecadação. Mas se essa arrecadação não vier, simplesmente se essa arrecadação não aparecer, como é que ele vai assegurar a independência dele? Como é que fica? Diz o seguinte, mas espera um pouquinho. A questão de independência não é o fato dele ter o poder de tributar? Não. A questão da independência sempre precisa de dinheiro. Para o ente político assegurar a sua autonomia, ele precisa de recursos financeiros. Ser independente não é uma questão aí só de responsabilidade. O ente político tem metas a cumprir, o ente político ele tem políticas a desenvolver. E para isso ele precisa de dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele de fato não é independente. A Constituição Federal sabe disso e pensou, bom, se o fato de eu entregar todos os tributos para ele não basta, bom, então eu, como Constituição Federal, vou ser obrigado a garantir recursos financeiros para os entes políticos. E essa garantia de recursos financeiros se dá justamente através das regras referentes à repartição de receitas. Perfeito? Sem problemas? Vamos partir para a nossa próxima pergunta? Vamos lá, acompanhem comigo. Professor, a União reparte a arrecadação do imposto de renda com os municípios? Imagina um imposto de renda. Será? Você acha mesmo que a União vai distribuir o imposto de renda, ou pelo menos uma parcela da arrecadação do imposto de renda com os municípios? O imposto de renda, já vou afirmando para vocês, é, em relação a todos os impostos, o campeão de arrecadação. Acho que a União vai abrir mão da arrecadação, pelo menos de produto, uma parte do produto da arrecadação do imposto de renda para com os municípios, por exemplo? Bom, essa foi a pergunta. E eu respondo para vocês, a União não gostaria, mas ela precisa repartir. Sim, o imposto de renda é repartido. A pergunta foi em relação aos municípios, mas posso ir além. O imposto de renda é repartido, que é um tributo naturalmente federal,
é repartido com estados, com o Distrito Federal e com municípios. Por exemplo, olha só, um imposto de renda que é retido na fonte, é uma situação bem interessante essa. Imposto de renda retido na fonte. Bom, o Estado, eventualmente o município, para trazer esses dois exemplos, eles têm os seus funcionários públicos. Tudo bem? Então, o Estado membro, o município, ele tem os seus funcionários e paga salário para esses funcionários, em razão da função por eles exercida, enfim, por conta da competência, alguns altos salários, outros nem tantos, mas, enfim, ele paga esses salários. O empregado, neste caso, o funcionário público, ele, a partir do momento que ele ofere renda, ele não está sujeito ao recolhimento do imposto de renda? Eu disse, sem dúvida. Está sujeito ao recolhimento do imposto de renda? Sim. Tá. E, neste caso, o imposto de renda, ele, invariavelmente, ele é retido na fonte. Tá. Quem promove essa retenção na fonte? Quem faz essa retenção na fonte é o próprio empregador. Neste caso, o Estado, o Distrito Federal, ou o município. Quer dizer, então o Estado, ele retém na fonte o imposto de renda que deveria ser pago, que deve ser pago, pelo funcionário público estadual. Isso acontece com o Distrito Federal. O Distrito Federal também não retém na fonte aquela parcela do imposto de renda que o funcionário distrital deve recolher, mas que ele, Distrito Federal, é o responsável por levar aos cofres públicos federais? Sem dúvida. Da mesma forma, o município. O município também ele funciona como um responsável tributário. Ele retém na fonte o valor correspondente ao imposto de renda que o seu funcionário municipal deve pagar, mas que ele, município, em razão da lei, foi obrigado a levar diretamente aos cofres públicos federais. Perfeito? Que é obrigado a levar aos cofres públicos federais. A pergunta neste ponto é o seguinte: embora os estados, o Distrito Federal e os municípios funcionem como verdadeiros responsáveis tributários, promovendo a retenção na fonte, por outro lado, em razão de determinação constitucional, toda a retenção do imposto de renda na fonte, promovida por estados, Distrito Federal e municípios, não é repassada para a União. Professor, mas não é repassada pela União, para a União? Não mesmo. Bom, mas espera aí, eles fazem a retenção, é isso? É. Tá bom, se eles não repassam para a União, para onde vai o dinheiro? Não vai para lugar nenhum. O dinheiro permanece com o próprio Estado, permanece com o Distrito Federal, permanece com o município. E só por curiosidade, em que escala, em que porcentagem, né, em que valores, em que montante vai permanecer com o Estado, com o Distrito Federal e com o município? Aí, você se prepare, porque não é pouca coisa não. O imposto de renda retido na fonte pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município, em razão dos rendimentos por eles pagos aos seus funcionários, todo o dinheiro retido na fonte permanece com o Estado, com o Distrito Federal e com o município. Eles não repassam um centavo sequer. Ou seja, 100% do imposto de renda que ficou retido na fonte, o que é retido na fonte pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município, com eles permanece. Bem, dessa arrecadação, a União não tem nada. Tudo fica com o próprio Estado, com o próprio Distrito Federal, com o próprio município. Perfeito? Mesmo? Vamos partir para a nossa próxima pergunta? Vamos lá. Professor, como fica a repartição do imposto territorial rural se esse for cobrado por um município? A pergunta é bastante interessante a respeito do ITR, né, e a repartição do ITR da União para os municípios. Porque, neste caso, o ITR, Imposto Federal, ele é repartido com os municípios sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta é um pouquinho mais específica. O nosso colega lembrou do seguinte, que segundo o atual texto da nossa Constituição, o ITR, embora a rigor seja repartido com os municípios, na proporção de 50% da arrecadação, ou seja, do total que a União arrecada, 50% em relação ao ITR,
a União deve encaminhar para quem?